e nunca mudar. Podemos colocar incrementos, estrutura, mas esses valores e pilares, hoje, em 2023, em 2123, 2223, se chegarmos até lá, deve permanecer assim como permaneceu nessa igreja no seu início. Então vamos ler o texto, Atos capítulo 2, do verso 42 em diante. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Bom, então vamos olhar para o texto. Então convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta e perceber como Lucas está relatando. E claro, não é um relato exaustivo, eu vou falar exatamente como era o cotidiano da igreja. Mas nesse breve relato a gente encontra características essenciais, fundamentais, que nós, como igreja do século 21, não podemos perder de vista. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveraram na santa, sagrada Escritura. Este livro é a nossa regra de fé e prática. Entendemos que este livro é a palavra de Deus, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos corrige, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos exorta. É através deste livro que uma igreja permanece firme, permanece saudável. Tem um hino que eu acredito que os irmãos vão lembrar, que nós cantamos muito no departamento infantil. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Eu falo lá na minha igreja local, esse hino deveria ser cantado no culto dos adultos. Porque as crianças, eles têm o hábito, eles têm um coração sensível, eles procuram fazer isso. Mas os adultos, viu? Eu, como pastor local, às vezes, pessoas me procuram para conversar comigo no gabinete e vão despejar as suas dificuldades, as suas crises, seus problemas, suas lutas, e eu ouço. Graças a Deus, Deus tem me dado um dom e uma graça de ouvir as pessoas. Eu ouço, a pessoa fala, chora, lamenta e tal. E depois de ouvi-las, eu começo pela base. Meu irmão, minha irmã, como está a sua vida diária de leitura bíblica e oração? Nessa hora, impressionante, surge um pigarro na garganta. Veja bem, pastor. Aí começa. Não, eu não estou perguntando o que está impedindo. Eu estou perguntando como está. Você está tendo o hábito de leitura diária da Bíblia Sagrada? E a grande maioria vai dizer que não. E a gente sempre usa desculpas, né? Tempo, cansaço. Mas a gente sabe, nós sabemos, a nossa consciência nos acusa que quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Essa semana na igreja, semana passada eu estava falando sobre isso, sobre atitudes. E teve um ano, não me lembro, 2 anos, por aí, que eu fui pegar o metrô num dia de manhã, ia dar uma aula de manhã, e os jovens estavam vindo daquele Lollapalooza, tá certo? Eu sempre erro a pronúncia, mas é um festival de música e tal. Era de manhã, 7 horas da manhã, acho que num sábado.
e ainda animados, todos sujos de lama, porque na noite anterior havia chovido, e para quem já viu reportagem ou até chegou lá, sabe que a estrutura não é das melhores e fica com lama e tal. E aí, olhando para aqueles jovens, eu pensando, puxa vida, quando essa pessoa se converter, se essa pessoa se converter, será que ela vai manter o mesmo pique? Porque a impressão que dá é que depois que se converte, não tem mais pique, acabou. Não consegue ter mais tempo e disciplina para aquilo que é essencial. E esta igreja, interessante que quando Lucas começa a relatar ou descrever essa igreja, ele já começa dizendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era uma igreja que criava movimentos, não era uma igreja que se valia de subterfúgios, de mensagens subliminares ou de mensagens apelativas, mas era uma igreja que procurava viver de acordo com a santa palavra que havia ouvido dos apóstolos e vai continuando geração após geração. Então, se nós quisermos ser uma igreja saudável biblicamente, esse é o fundamento essencial, meus irmãos. Eu me lembro que na minha juventude, quando eu comecei a fazer teologia, eu falei assim, eu quero conhecer um grande pregador. E fui atrás das fitas VHS. Os mais novos nem vão saber o que é isso, né? Depois você coloca no Google o que é fita VHS. Eu fui atrás das fitas VHS para assistir pregações do Billy Graham, o grande evangelista do século XX. E eu me lembro como se fosse hoje, nos meus 18, 20 anos, quando eu assisti aquelas pregações, assisti uma, assisti duas, assisti três, caiu um senso de decepção. Eu falei, nossa, esse é o grande evangelista? Uma mensagem tão básica, tão trivial. Isso foi impressão de um jovem menino imaturo. E com o passar dos anos eu tenho percebido quanto a igreja precisa voltar àquilo que é trivial e essencial. Então, se nós quisermos manter saúde na nossa comunidade local, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, estudar a Bíblia Sagrada, lê-la devocionalmente, se debruçar ao texto. A escola bíblica dominical deve estar abarrotada de gente sedenta, querendo aprender cada vez mais da santa letra sagrada. Amém? Primeiro fundamento essencial, perseverar na doutrina dos apóstolos. E não apenas, como também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja local deve ser um ambiente de comunhão, de fraternidade, onde todos se ajudam, uma família verdadeiramente, não apenas cantar aquele hino, né? Como é precioso, irmão, estar junto a ti. Olha para o seu irmão do seu lado, diga se eu amo, eu amo você, mas não conhece, não tem convivência. Uma igreja local é um ambiente onde a gente cresce mutuamente, onde a gente convive verdadeiramente, conhece as pessoas pelo nome. Às vezes eu vou no local e eu vejo, né? E a gente percebe, né? A gente vai nos locais aí, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, tá? Mas como é o nome da pessoa? Não sabe. Certa vez eu tive um aluno no seminário que ele falou assim, todo cheio, né, pulmão todo cheio, falou assim, eu sou da igreja do pastor fulano de tal, e começou a falar com toda aquela vontade, aquele ânimo, né? E eu olhei para ele e falei, ele sabe que você é ovelha dele? Porque às vezes não sabe, não convive, não conhece. E a comunidade local deve ser um ambiente de comunhão, de pessoas que conhecem e convivem verdadeiramente. Aqui deve ser um ambiente onde pessoas se sentem livres à vontade para conversar com seus irmãos de forma transparente, de forma honesta. Quando estiver bem, falar, eu estou bem, olha, eu consegui tal coisa, vamos nos alegrar juntos. Quando eu estiver ruim, eu sei a quem procurar. Olha, minha irmã, eu estou passando por isso aqui, você pode me ajudar? Você pode orar comigo? Você pode me ouvir, pelo menos? E essa igreja, Lucas está relatando que, além de perseverarem na doutrina dos apóstolos, percebam que o verbo perseverar está tanto para a doutrina dos apóstolos, como para
comunhão. Porque ter comunhão tem que ter perseverança, né? Uma vez um pastor amigo meu disse que ele passou por uma situação na igreja local, onde ele foi pastor, que uma irmã estava lá fazia uns 3, 4 meses. E depois de uns 4 meses chegou o pastor e falou assim: pastor, eu quero sair da igreja. Ele falou: mas irmão, porque acabou de chegar. Não, tem umas irmãs lá, não deu certo e tal. E começou a se queixar e ela falou, ele só ouvindo. Ele falou: para onde a irmã vai? Eu vou voltar para minha outra igreja. Uma igreja bem grande, né? Bem daquelas igrejas bem suntuosas. Eu vou voltar para lá. E o pastor ouviu aquela irmã e na sua sabedoria ele falou assim: posso só lhe fazer uma pergunta? Pode. Me diga pelo menos o nome de 5 irmãs lá daquela outra igreja que você convivia. E a irmã começou a gaguejar porque a irmã não sabia. Sabe? Entrava, saía, não tinha convivência, ninguém conhecia. Não tem comunhão. Comunhão é quando a gente se relaciona verdadeiramente. E este local é um local que favorece o nosso crescimento. É aqui onde a gente vai aprender qualidades, virtudes, que lá no mundo lá fora nós não somos ensinados. Por exemplo, a arte do perdão. A arte do perdão. Eu sou cristão há quase 30 anos. E eu já tive que perdoar muita gente. E já tive que pedir perdão a muita gente. Porque nós somos humanos e somos falhos. E aqui a gente deve conviver nesse ambiente fraterno e verdadeiro e autêntico. Amém? Eu acredito numa igreja assim. Eu acredito num evangelho assim. Não é um evangelho de clientela, não é um evangelho que a gente entra e só usufrui e sai, entra e sai, mas um evangelho de pessoas que convivem e cada um tem a sua participação e a sua cooperação. Afinal de contas, somos o corpo de Cristo. Além de comunhão e oração, olha o que diz o versículo 43. Em cada alma havia temor. Tem um provérbio que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se uma igreja quer manter-se saudável, aprovada pelo seu Deus, deve ter temor no coração. Quando nós perdemos o temor a Deus, nós estamos fadados ao fracasso e à ruína. Mas temer a Deus não é ter medo dele, mas ter aquela reverência, aquele respeito digno do Senhor dos Senhores. Há 3 domingos lá na igreja, eu fiz uma pregação muito diferente. E de vez em quando eu faço algumas coisas diferentes lá na igreja. Eu já falo: irmãos, eu vou fazer uma coisa diferente. Aí todo mundo já fala assim: lá vem um pastor. Eu peguei uns vídeos e apresentei na pregação de alguns cultos religiosos. Então eu peguei trechos de culto da igreja messiânica, peguei culto da Seixonoye, peguei cultos de igrejas afro, de religiões afro e outras crenças. E projetei uns 3, 4 minutos cada vídeo. E depois que eu projetei, eu abri para os irmãos, eu falei assim: eu gostaria que vocês listassem algumas características que vocês perceberam nesses vídeos. E os irmãos foram falando, eu pedi para alguém tomar nota. Nossa, dedicação. Nossa, reverência. Nossa, e cada um foi falando tal coisa. E aí eu falei assim: impressionante, né? E nós? Será que nós temos isso? Eu sou pesquisador de religiões e muitas vezes eu vou a ambientes religiosos. Eu me lembro que uma vez eu fui num templo budista, lá no Zulai, Utia, que é o maior da América Latina, né? Muito bonito o local. E eu fui lá numa cerimônia e fazer uma entrevista para um professor de lá. E uma coisa me chamou a atenção: a reverência naquele culto, naquela cerimônia. Um silêncio. Um auditório maior que esse estava lotado e tinha todas as faixas etárias, de criança a mais velho. E a monja lá falando, eu acho que era chinês, mandarim, alguém traduzindo e todo mundo ouvindo.
E de repente alguém fez um barulho diferente, tipo um soluço, alguma coisa, e tinha um japonês lá no fundo e o japonês gritou bem alto: reverência! Nossa, nessa hora eu tremi, eu estava respirando, eu até segurei a respiração. E um silêncio. Aí quando terminou eu cochichei com a minha esposa, né? Quando a gente saiu, óbvio, né? Não ia falar na hora. Eu falei assim: ai meu Deus, converte esse homem e traz para ser diácono na minha igreja. Temor a Deus. Temor a Deus na hora do culto. Reverência. Temor a Deus quando ninguém está vendo e Deus está vendo e a gente age de acordo com a vontade dele. Em 2014 eu morei fora do país e eu estava sozinho. E eu podia fazer qualquer coisa, que ninguém ia saber, ninguém me conhecia. E graças a Deus, da mesma forma que eu fui crente em Jesus, eu voltei crente em Jesus. Porque eu temia ao meu Deus. Então, se uma igreja quer manter-se saudável, quer manter-se aprovada pelo seu Deus, esse é outro pilar que é inegociável. Em cada alma havia temor. Temor ao Senhor. Além disso, o texto continua: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Nós não somos uma igreja de fazer aqueles eventos para atrair gente, chamar gente. Olha, vem aqui, porque a mão de Deus está aqui. Vai ter isso, vai ter aquilo. Mas a gente sabe que Deus, ele opera da forma como ele quer, do jeito que ele quer. Olha um sinal que nossa igreja local está vivendo de domingo passado para cá. Domingo passado nós fizemos um mutirão lá na igreja. Falei com a liderança aprovou. Eu falei: o nosso culto do domingo que vem vai ser diferente, vai ser mutirão, todo mundo trabalhando. Vamos cultuar a Deus fazendo um faxinão. E a igreja foi fazer o faxinão. Quando a gente estava no início do faxinão, chegou um rapaz no portão da igreja e falou assim: eu estou passando por dificuldade, eu queria pedir ajuda. Aí eu falei: qual é o seu problema? Ele falou: eu tenho 4 filhos, estou passando fome, você tem alguma coisa para me ajudar? Eu falei: tem, mas eu também tenho uma proposta para você. Ele falou: qual é? Nós estamos trabalhando, quer vir trabalhar com a gente? Vou sim, será um prazer, vamos trabalhar. E o rapaz passou a manhã toda trabalhando com a gente. Enquanto ele trabalhava, a gente conversava. Quando foi no final do trabalho, ele chegou para mim e falou assim: pastor, que coisa linda que eu estou vendo aqui com vocês. Todo mundo trabalhando, todo mundo igual, todo mundo servindo, que coisa bonita. Eu estou me sentindo confortável e com confiança para me abrir e dizer quem eu sou. Aí eu falei: pois não, fique à vontade. Pastor, faz 50 dias que eu saí da cadeia. Passei 23 anos preso. Estou tentando voltar à sociedade. E eu não tenho quem me ajude. E eu falei para ele: você veio para o lugar certo. A gente vai ajudar você. Você quer? Quero. E aí demos algumas coisas para ele, ele foi. Aí ele falou: domingo que vem, a que horas? Eu falei: 9 horas da manhã. Aí eu pensei: será que ele vai? 20 para as 9, hoje de manhã ele estava lá. Quer sinal e prodígio maior que esse? Ver uma pessoa querendo transformação, querendo mudar de vida. Um outro testemunho que eu posso dar: Marcos é um senhor, 56 anos. Um dia eu estava entrando na minha casa, tinha ido levar meu filho na escola, ele estava caído na calçada do vizinho. E ele não pronunciava uma palavra, só olhava assim, e o olhar dele estava falando: me ajuda, me socorre. Eu falei: meu Deus do céu. Eu me lembrei da parábola lá do bom samaritano, né? Vou fazer de conta que eu não vi. Não tem como, eu vi. Aí eu cheguei, levantei ele, eu falei: o que é que você quer? Ele falou: estou com fome. Tá bom, vem aqui, eu moro na casa pastoral, vamos entrar na igreja. Meus irmãos, ele sentou na calçada e falou assim: eu não posso. Por quê? Porque eu não me sinto digno. Nossa, de cortar o coração, né? Aí eu falei: não, fique em paz, eu também não sou digno e entro.
entra comigo também. São 2 indignos entrando. Aí ele entrou comigo, comeu, e eu falei para ele: Marcos, você precisa de internação. Ah, tá bom, vou me internar. E aí chegou no outro dia, eu fui lá na casa dele e falou: não, não quero me internar não. Eu falei: tá bom, eu vou continuar orando. 2 meses depois, o irmão da Assembleia de Deus, viu ele? Da Assembleia de Deus, encontrou ele lá na Tancredo Neves. E Deus falou com esse irmão: vai falar com aquele rapaz ali. Foi falar com ele. E quando chegou lá, esse irmão começou a pregar para ele, e ele ouvindo. E o irmão estava pregando sobre Jonas. Enquanto o irmão estava falando de Jonas para ele, acreditem, passou um navio, um barco, na Tancredo Neves. E os dois olharam e ficaram assim, ó. Irmãos, eu sou da área das exatas, tá? A probabilidade de passar um barco 11 horas da noite numa avenida de São Paulo tem que ser muito crédulo. E esse irmão disse que quando passou o barco, o Marcos começou a chorar. E ao chorar, ele disse para esse irmão: eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E o irmão falou assim: tá, eu posso, mas onde é que eu vou começar? Ah, eu conheci um pastor. E foi bater lá em casa, 11 horas da noite. Conversei com o Marcos, 2 dias depois consegui levar ele para uma internação. Ele está internado numa clínica de recuperação. 15 dias depois ele teve uma crise de abstinência e queria fugir. Lá vai eu: Marcos, pensa bem, Marcos, pensa bem. Até que ontem eu fui de novo lá, já 1 mês, 2 meses que ele está lá. Ele falou para mim: pastor, eu estou no lugar certo, e é aqui que eu tenho que estar. Deus está tratando o meu coração, e eu quero sair daqui bem. Igreja é um local onde Deus continua fazendo sinais e prodígios. Eu posso falar milagres, curas, das mais diversas que Deus continua fazendo hoje. Mas o maior de todos os sinais são corações humanos sendo transformados e rendidos aos pés de Jesus. Ele continua fazendo aqui? Continua. E vai continuar fazendo. Outra característica da igreja. Continua o texto. Olha que coisa linda. Esse versículo 45 é fascinante. O 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu não acredito nesse evangelho maldito da prosperidade. Não acredito. Porque é um evangelho egoísta. É um poço, é um saco furado. As pessoas só pedem, só pedem, só pedem, só pedem, só pedem, nunca está saciada e nunca transmite para o outro. Não reparte, é acumulativo. Enquanto o evangelho é repartir. Já pensou uma igreja onde todos têm tudo em comum? Onde um cuida do outro e percebe: olha, eu estou percebendo que aquela irmã ali está passando uma necessidade, eu vou ajudar. Aquele irmão ali está passando uma necessidade, eu vou ajudar. Eu tenho um amigo que passou um tempo na Escócia, e ele contou para mim, quando ele voltou para o Brasil, ele falou: Emanuel, eu vi uma coisa numa igreja que eu nunca vi no Brasil, e o meu sonho é ver no Brasil. Aí eu perguntei: o que foi? Na hora da oferta, passava-se a salva, né? Aquele paninho e tal, para o pessoal não entregasse. Enquanto passava a salva, irmãos colocavam ofertas, e quem tinha necessidade, tirava. E eu falei: nossa, isso existe? Existe. E quem tirava, tirava com muito temor, e quem via o outro tirar, não ficava apontando e julgando. Olha que coisa linda. Uma igreja que percebe que tem gente que precisa e gente que pode ajudar. Eu acredito nesse evangelho. Eu acredito no evangelho onde nós cuidamos um do outro. Essa semana, sexta-feira, uma irmã lá da nossa igreja, uma diaconisa, foi demitida. E ela entrou em contato comigo, chorando, a gente conversou, orou.
E de imediato os irmãos já se mobilizaram. Manda seu currículo, eu tenho contato, vou mandar para fulano, vou mandar para Beltrano. Um tentando cuidar do outro. Essa é uma outra marca de uma igreja saudável. Você tem se preocupado com seu irmão, pela sua irmã? Você tem orado pelo seu irmão e a sua irmã? Você tem procurado saber se o seu irmão e a sua irmã está precisando de alguma coisa? Eu acredito que isso é dever da igreja. Amém? Continua. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando. Até aqui, o verso 46. É óbvio que diariamente a gente não consegue fazer isso, porque nós temos as nossas tarefas, trabalhos, estudos e tudo mais. Mas percebam que esses irmãos, eles tinham prazer de estarem juntos. O estar junto não era uma obrigação, não era uma coisa de, vamos lá para o relógio, não vejo a hora de ir embora. Mas eles tinham desejo de estarem juntos. As casas das pessoas não eram fechadas, protegidas, mas eram acessíveis. A sua casa é acessível às pessoas? Eu sou pastor de uma igreja local, pequena como aqui, e eu sempre primei por isso. A minha casa deve ser um local aberto para as pessoas terem acesso a mim e eu às pessoas. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê comunidades que a gente se ama quando está aqui, se abraça, canta louvores e vira para a pessoa, eu te amo, mas quando vai embora, é cada um por si e Deus por todos. Não deve ser assim na igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família e devemos viver como tal. Então olha que interessante, eles estavam em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, eles estavam juntos. E não era só num evento, não era só num rito, mas eles tinham essa prática de estarem juntos. E continua indo para o final, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Perguntas retóricas que não precisam responder. A igreja é simpática aos vizinhos? O seu vizinho, você é simpático a ele? Eu não acredito num evangelho que não atrai as pessoas pela simpatia. Eu acredito num evangelho que ele é exalado. A nossa igreja local, do lado da nossa igreja local, tem um terreiro de Umbanda. Olha que legal. Quando eles se mudaram para lá, faz 5 anos. Quando o terreiro se mudou para lá, teve o batuque, né? No outro final de semana, eu parei a EBD e eu falei, eu preciso instruir a igreja como aprender a lidar com isso. Atípico. A igreja está lá há 63 anos, nunca aconteceu isso. Como lidar com isso? E eu falei, meus irmãos, é constrangedor? Vai ter hora que a gente vai ficar chateado, a gente vai estar num culto aqui, uma batucada aqui do lado, mas precisamos respeitar. Precisamos tratar com respeito. Precisamos orar e não ser agressivos e tentar ganhar a simpatia. A mãe de santo lá se chama Isaura. E o primeiro ano que ela se mudou para lá, toda vez que ela passava na frente da igreja, falava assim, bom dia. E ela passava, bom dia. Aí depois ela passava, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas eu percebia que ela fazia isso com medo, e era uma forma dela se defender. E eu me coloquei no lugar dela. Imagine o desespero que foi para essa mulher mudar o seu centro para o lado de uma igreja evangélica. Eu acho que ela estava apavorada. E eu falei, Senhor, me ajuda a quebrar esse bloqueio. Anos se passaram. E graças a Deus, nós somos amigos.
eu gasto horas na frente da igreja batendo papo com Dona Isaura, ou eu gasto horas na frente do terreiro dela batendo papo com ela. Recentemente ela fez uma cirurgia, tirou um câncer no intestino. E eu falei: Dona Isaura, eu posso orar pela senhora? Claro, pastor, será um prazer. Simpatia. E o evangelho vai entrando. E o evangelho vai entrando. Eu tive uma aluna no seminário que aconteceu a mesma coisa. Ela chegou para ela, é pastora de uma igreja. Ela chegou para mim e falou assim: Manuel, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi? Mudou uma mãe de santo lá da rua da igreja. E agora, o que é que eu faço? Eu falei: não faça nada. Chame ela para tomar um café na sua casa. Ai, irmão, chame. Cria amizade. E ela começou a se aproximar dessa mulher. Meus irmãos, estamos em 2023. Em 2017, na formatura dessa aluna, no dia da formatura, quando eu entreguei o diploma para ela, ela me deu um abraço e falou assim: eu tenho uma coisa para te contar. E eu nem sabia o que era. Quando terminou a cerimônia, ela me abraçou chorando e falou assim: lembra daquela mulher assim, assim, que você me orientou a se aproximar e tomar café com ela? Lembra. Ela se converteu e está na minha igreja. Sério? Ah, me conta essa história. E ela foi contar. Eu comecei a me aproximar dela. A gente foi criando amizade. Ela começou a ter problemas, começou a ter crise, pedia para mim: Odete, por favor, ora por mim. E nessas formas, o evangelho foi entrando. Esses irmãos aqui, eles estavam conseguindo ter a simpatia de todo o povo. Esses são pilares, meus irmãos, são princípios que, se a igreja Batista Shekinah está comemorando 23 anos, quiser manter a saúde dela enquanto igreja, não negocie isso. Procure viver isso diariamente. E qual será a consequência disso? Veja o final. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A impressão que dá é que hoje a gente inverte. Vamos fazer reunião para crescimento de igreja. Vamos para congresso para crescimento de igreja. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é viver isso aqui. Perseveramos na doutrina dos apóstolos. Perseveramos na comunhão e na oração. Temos tudo em comum. Temos o prazer de diariamente estar um na casa do outro, compartilhando um com o outro. É isso que nós devemos fazer e lutar por isso. Certa vez, para encerrar, eu estava saindo da minha igreja local, parou um carro e falou assim: o senhor é o pastor da igreja? Aí eu falei: sou. Quero falar com o senhor. Eu falei: estou com pressa. Não, eu quero falar com o senhor, tem uma coisa importante. Eu falei: tá bom, é rápido, é rápido. Você tem escola bíblica dominical? Eu falei: tem. Tem quantas crianças? Pequena, umas 15 crianças, 20 no máximo. Você conhece esse material? Aí puxou um material assim. Aí eu falei: não conheço. Nossa, você não conhece? É da editora tal, tal. Eu falei: não, nunca fui apresentado. Pois é. Tem uma igreja, aí começou a citar várias igrejas. Uma igreja que tinha uma realidade parecida com a sua, pequenininha e tal, e começou a usar o nosso material. Bum! A escola do lado não cabe mais. Eu falei: nossa, que material poderoso, hein? Que coisa. E aí ele começou, sabe, conversa de vendedor, falando. E aí no final eu olhei para ele, para encerrar a conversa, eu olhei para ele e falei: mas eu não estou aqui para fazer a igreja crescer. Não. Eu sou pastor de gente. Eu estou aqui para tomar conta de gente. Porque quem dá o crescimento não sou eu. E eu não quero assumir um papel que não é meu. É do Espírito Santo. O meu papel é fazer que a igreja viva os versos 42 ao 47. Esse é o meu papel. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Estudamos a Bíblia. Temos escola dominical. Pregamos a Bíblia. Devemos perseverar na comunhão. Conviva com os irmãos. Às vezes chega irmão lá na igreja e fala assim: pastor, eu estou com raiva de fulano, de Beltrano, e começa a falar: o senhor tem que resolver. Não. Você já conversou com ele? Ai, não conversei. Vamos por etapas. Converse com a pessoa. Depois a gente vai seguir outras instâncias. Mateus capítulo 18.
chama uma testemunha e tal. Não vou me meter essa treta de vocês não, vocês são maduros suficientes, resolvam. Eu estarei orando. Não vá armado. Te desarme, literalmente. E vá resolver. Vão crescer, vão aprender a conviver. Então essa é a nossa função. Esse é o nosso papel como igreja. Se nós queremos ter uma igreja saudável, biblicamente, vivamos isso e não abramos mão de nenhum desses valores apresentados por Lucas. Quando eu chegar no céu e encontrar Lucas, eu vou falar: puxa, Lucas, você poderia trazer mais características, né? Você foi muito sucinto. Mas mesmo sendo sucinto, ele foi extremamente assertivo. Como nós precisamos rever a nossa comunidade cristã, eu falo da minha, e enquadrar dentro dessa perspectiva. Vale destacar que a igreja primitiva não era perfeita. Teve problemas? Teve. Teve tretas? Se teve. Mas eles procuravam viver esses princípios. E a gente sabe qual foi o resultado. Apesar das perseguições, apesar das lutas, essa igreja crescia. Não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Já pensou chegar um exército aqui, levar todo mundo preso e os irmãos falarem: não, eu sou servo de Jesus, haja o que houver, vocês podem tirar Jesus da minha vida, vocês podem tirar a minha vida, mas Jesus da minha vida jamais. Isso é o Evangelho. Que Deus continue abençoando essa igreja. Amém. E que Deus continue fazendo essa igreja viver desses princípios para a glória e honra dele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado a Deus por mais um ano de vida dessa comunidade local. Continue abençoando o pastor e a sua equipe. Continue abençoando esses irmãos e irmãs. Ajuda-os, Senhor, a viver sob essa perspectiva que vivia a igreja nos seus primórdios. Era uma igreja autêntica, era uma igreja verdadeira, era uma igreja que procurava viver os ensinos do Mestre que eles já tinham ouvido, estavam no coração. E graças ao Teu nome, Senhor, foi relatado e chegou até nós. E nós entendemos que esse relato é a Tua palavra que nos orienta, que nos anima, que nos sinaliza como devemos viver como crentes e como igreja local. E o meu desejo, Senhor, é que essa igreja procure viver aqui cada princípio desse para a glória do Teu nome. E eu creio que vivendo dessa forma, os resultados virão naturalmente. Não é algo forçado, não é algo arquitetado, mas é algo vindo do Teu Espírito Santo. E o meu desejo é que a boa mão do Senhor continue abençoando e conduzindo esses irmãos. Muito obrigado por mais um ano de vida. Faz-nos prosperar na palavra do Senhor, no temor do Senhor, na comunhão, a cada dia para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.